Bom dia a todos. Gente, olha, hoje nós iremos dar início de onde nós paramos, né? Nós paramos na Josué 6, versículo 15, tá? Então vamos continuar. No sétimo dia, que eles tinham que dar a volta, né? E no sétimo dia que Deus falou que ia acontecer alguma coisa. Então vamos continuar, né, gente? No sétimo dia do muro de Jericó, a queda, né? No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã, bem de madrugadinha, com certeza, né? E marcharam da mesma maneira que eles faziam já há uma semana. Marcharam da mesma maneira, 7 vezes tinha que ser, viu, gente? Ao redor da cidade, não era uma vez, era 7 vezes em volta da cidade, era um muro muito extenso. Então, acho que eles passavam o dia inteiro fazendo isso, voltavam só para dormir, né? 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Foi apenas nesse dia, quer dizer que eles davam a volta todo dia, mas no sétimo dia eles deram 7 voltas, né? Na sétima vez, porque ia acontecer algo muito grande, então esse dia tinha que ser especial, ele tinha que ser 7 vezes, né, gente? Então, o que aconteceu? Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, que era o sinal, Josué ordenou ao povo, parou todo mundo e falou o que eles iam fazer, né? Gritem, mas é gritar com muita força mesmo. Que era para dar um estrondo muito grande. O Senhor lhe entregou a cidade com tudo o que nela existe, será consagrado ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupadas, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, avisaram. Não se apossem. Teve gente que se apossou, que é a Cã, né? Não se apossem de nenhuma delas. Quando Deus dá uma ordem, você tem que cumprir, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, que eles haviam pegado há muito tempo, roubado de Deus, né? E eles iam restituir. E deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito. Imagina, 7 dias andando, cansado do jeito que eles estavam, exausto. Eles gritaram com toda a força para Deus fazer alguma coisa por eles, né, gente? Que era a única coisa que eles tinham que fazer, que não tinha como eles entrar lá. E imagina o soldado tudo olhando, aquele povo gritando, falou, coitado, eles tomaram muito sol, piorou a situação deles, né? Então, o que aconteceu? Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas, do forte grito, o muro caiu. Deu um estrondo e caiu como se fosse um terremoto, né? Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade para si. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelha e jumento, todos os seres vivos que nela havia. Às vezes, a gente, para conseguir alguma coisa, Deus faz isso, tá? Nem sempre as coisas vêm para a gente do jeito que a gente pensa, né? Você tem que trilhar um caminho tortuoso antes de alcançar a graça. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entre na casa da prostituta e tire-a de lá, né, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizemos a ela. Que eles não iam deixar ela morrer, né?
Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos seus parentes. Tiraram de lá antes de destruírem tudo. Levaram para o acampamento. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia. Mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vivia entre os israelitas. Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. E aí o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Gilgal. Então, quer dizer que Deus deu a vitória para eles. Mas não foi assim uma vitória. Já chegou, já foi tomando, né? Não foi, gente. Teve que fazer tudo o que Deus mandou. Deus deu a vitória. Mas Deus exigiu que eles fizessem alguma coisa. E a gente tem que ver que Deus tira a gente do cativeiro, Deus dá, né? Creio que Deus opera poderosamente em nós para nos tirar do cativeiro, para nos levar do medo para a liberdade. A Bíblia está cheia de instruções para não temermos os acontecimentos na nossa vida, né? Nós temos que seguir em frente, ter fé e seguir à frente. Se for necessário fazer alguma mudança, faça. Se Deus mandou, faça. Não fuja do medo, com medo. Em vez disso, seja forte, corajoso, como Josué foi, né? E Josué foi obediente a Deus, ele obedeceu a Deus, ele fez tudo que Deus mandou. Por isso que ele conseguiu a vitória. Josué lutou muitas batalhas antes de finalmente entrar na terra prometida. À medida que o Senhor lhe dava direção, nós temos que ter a direção de Deus. Ao longo do caminho, dizia-lhe repetidamente para ter o quê? Bom ânimo. Ânimo significa ter uma boa atitude diante das circunstâncias perigosas ou assustadoras, que às vezes você vai ficar com tanto medo, você vai ficar paralisado, mas você tem que seguir em frente porque Deus mandou. Se Deus mandou, você não tem que ter medo porque sabe que Deus está com você, né? Você já se perguntou o que teria acontecido se Josué não tivesse dado ouvido às palavras de incentivo de Deus para ter um bom ânimo? Quando o inimigo veio contra ele, tantas vezes Josué poderia ter desistido, né? Os filhos de Israel nunca teriam derrotado todos os seus inimigos e eles não teriam desfrutado da vida na terra prometida. O mesmo, gente, acontece na nossa caminhada diária. A alegria, o ânimo no Senhor nos dão a força para perseguirmos o objetivo que Ele nos deu e para lutarmos as batalhas que enfrentamos ao longo do nosso caminho. Quando você for tentado a perder o ânimo, lembre-se que a alegria do Senhor é a sua força. Isso está em Neemias 8:10. Assim como Josué, todos os seus inimigos serão completamente derrotados, enquanto você permanecer forte, né? Forte em quem? Em Deus. Então, você tem que ter fé e ser forte em Deus e prosseguir a caminhada. Se Deus mandou você marchar, marcha.
Deus não mandou você correr da batalha. Deus mandou você orar, manter fiel e Deus dá instrução, gente. Deus dá instrução para nós antes disso, né? Então, nós vamos agora fazer a nossa oração. Então, vocês viram, né, que eles conseguiram porque eles foram o quê? Obedientes a Deus, tá? Obedeceram. Vou pôr um fundo musical aqui para nós, tá? Hoje nós vamos fazer a nossa oração da quebra da muralha na nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Quantas pessoas têm uma muralha impossível na vida delas, Senhor amado. Eu coloco, Senhor, na sua presença, Senhor. Agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Agradeço, Senhor amado, por o Senhor ter ajudado Jair Messias Bolsonaro a atravessar essa muralha, Senhor. Essa muralha foi muito extensa para ele, Senhor amado. Com muita tristeza, muito choro, muita oração, mas Deus colocou os anjos do Senhor em volta dele, Senhor, e deu ânimo para ele continuar, Senhor amado. Mesma coisa nós pedimos, Senhor amado, para nós, Senhor, que o Senhor nos proteja, Senhor amado, de todo o laço do passarinheiro, todos aqueles, Senhor, que tramam contra o teu povo, Senhor, e de manhã já coloca em ação que os anjos do Senhor os persiga dia e noite, que seus caminhos sejam lisos, escorregadio, que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Vai abençoando a todos, Senhor amado, que tem sido vítima de perseguição, vítima de inveja, de boicote, vítima de falsidade, pessoas falsas, amigos falsos, que ficam em volta dele só para derrubá-lo, Senhor amado, até matá-lo. Quantas pessoas que fingem ser amigo e mata seu amigo, Senhor. Nós estamos vendo isso, Senhor. Quantas mulheres dormem com seu próprio inimigo. Ó, marido que mata a esposa diariamente agora no Brasil, Senhor. Quebra essa maldição, Senhor. Quebra, Senhor. Vai derrubando por terra toda a inveja. Esse espírito do mulambo que fica dentro da casa dessa pessoa. Não deixa ela comprar nada. É um devorador do salário dela. Saia dessa casa. Saia dessa firma. Saia dessa escola. Saia das empresas. Saia da vida dessa pessoa. Saia do portão dessa pessoa. Tranca a rua. Sai das lojas das pessoas. Vai derrubando todos os espíritos mandados contra essa pessoa. Caia por terra toda obra de macumba, feitiçaria, voodoo, magia negra, encantamento, tudo de ruim que lançaram contra essa pessoa até a 10ª geração. Maldições lançadas pela própria família. Eu derrubo agora por terra, eu queimo no sangue de Jesus. Vai derrubando, meu Pai, todo o impossível. Vai abençoando as nossas crianças, Senhor. Abençoe na escola, que agora tem até criança matando seus colegas. Isso é um espírito imundo. Vai colocando exército de anjos dentro das escolas, Senhor. Vai derrubando a muralha do impossível, Senhor. Abençoe a nossa nação, Senhor. Eu te peço, meu Pai, coloca a tua mão poderosa na cabeça de todos que estão orando comigo. Muitos nesse momento estão sentindo ânsia de vômito, dor de cabeça, as pernas ficarem mole. Senhor, isso está tirando os espíritos malignos que estão atrás dessa pessoa. Que caia por terra agora. Dê o seu grito de derrota perante Deus. Que as muralhas sejam derrubadas. Derrube toda a muralha do impossível. Toda a muralha caia por terra. Senhor, derruba o império da mentira que se instalou no nosso país. Envia seu exército de anjos, Senhor, em Brasília. Cerca Brasília, Senhor amado, cerca com teus anjos, com as suas espadas desembainhadas, e faça um grande mover, meu Pai.
resplandeça a tua face, Senhor, no sangue de Jesus e no poder de Deus. Eu te peço e agradeço. Amém e amém, Senhor. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Vocês podem ter certeza, gente, que o Espírito Santo de Deus estava presente todo o tempo que nós oramos. E Deus, com certeza, derrubou muita muralha do impossível na vida de muita gente hoje. E eu agradeço por vocês terem ficado comigo até agora. Agradeço, né, pela oração, que foi muito abençoada. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. Obrigada, viu, gente?